Mateus capítulo 6, os irmãos acharam? A partir do verso 9 até o 13, a palavra do Senhor, inspirada, inerrante, digna de sua atenção, reverência, diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Pai querido, nesse momento que estamos nos aproximando diante de Ti por meio da Tua santa palavra, queremos Te pedir a assistência do Teu Espírito, para que essa palavra, ó Deus, aqui ministrada, possa atingir os nossos corações, possa promover vida eterna nos corações. Edifica o Teu povo, ó Deus. Fala conosco por meio da Tua palavra. Necessitamos de Ti. Ela é alimento para a nossa alma. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Meus irmãos, como vimos semana passada, Jesus continua aqui também, falando e ensinando como deve ser a espiritualidade do seu povo. Semana passada, aprendemos sobre a intenção das nossas obras e, igualmente, sobre a intenção das nossas orações. Vimos que todo cristão, necessariamente, ele precisa ter uma vida de oração ativa, já que a oração está ligada ao relacionamento com Deus. Por meio dela, nós desfrutamos da presença do Senhor, sendo acolhidos em seus braços cheios de amor e de graça. Afinal, Deus nos aceitou por meio de Cristo Jesus. O Senhor Jesus também mostrou que a nossa oração deve ser diferente da oração dos hipócritas. Eles oravam em pé, nos lugares mais públicos da cidade, fazendo longas orações, com o objetivo apenas de serem vistos pelos outros e dessa forma ganhar a recompensa dos homens, que seria os elogios. O povo de Deus, ao contrário, ora ao Senhor para de fato se relacionar com Ele. Afinal, agora, melhor dizendo, qual deve ser o conteúdo da nossa oração? É sobre isso que Jesus vai nos ensinar hoje, ao apresentar para nós a oração do Pai Nosso como nosso modelo de oração. Diante dessas verdades, eu quero anunciar aos irmãos a seguinte mensagem: devemos orar adequadamente. Esse é o resumo do sermão. Eu vou repetir: devemos orar adequadamente, pois não oramos simplesmente de acordo com aquilo que achamos que devemos orar. Não, nós oramos de acordo com a Bíblia. A pergunta que fazemos é: como podemos aprender a orar biblicamente? A primeira de duas respostas é: Jesus nos ensina a adorar em nossa oração. Jesus nos ensina a adorar em nossa oração. Na oração do Pai Nosso, queridos, somos apresentados a dois propósitos. O primeiro é servir como uma oração modelo. Jesus está ensinando os seus discípulos como eles devem
se relacionar e se dirigir ao Pai em oração. O segundo propósito é servir como um esboço para a vida cristã em sua totalidade, mostrando como os membros da família de Deus devem viver. Além desses dois propósitos, vemos também ao menos 5 características descritas na oração do Pai Nosso. Não sei se você percebeu, mas Jesus fala sobre a adoração ao Pai, o reino do Pai, o sustento do Pai, a graça do Pai e a proteção do Pai. Nós vamos passear por esses 5 elementos à medida que vamos expondo o texto. Então, diante dessas informações iniciais, acompanhemos agora o ensinamento de Jesus, a partir do verso 9, o comecinho dele. Olhe para o texto. Jesus nos ensina assim: portanto, orem assim. Percebam, meus irmãos, que mais uma vez Jesus pressupõe que os seus discípulos devem ter uma vida de oração. Assim como no sermão da última semana, nós vimos que Jesus não diz: quando vocês orarem, orem assim. Não. Jesus vai direto ao ponto. Portanto, orem assim. Jesus espera que os cristãos tenham, de fato, uma vida de oração, pois, como eu já tenho dito, oração é sinônimo de relacionamento. Oração é algo tão íntimo que Jesus nos ensina a orar, chamando Deus de Pai Nosso. É o que diz ainda no verso 9. Percebam o peso significativo dessas palavras, meus irmãos. Deus é o nosso Pai. Ele não é um ser distante, Ele não é um soberano arrogante, mas Ele é nosso Pai. Pressupõe então intimidade, mostrando que Deus é pessoal, Deus é acessível, afinal, Ele se fez acessível por meio de Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos nos aproximar dele e chamá-lo de Pai Nosso. E à medida que nós chamamos ele de Pai Nosso, ele também nos chama de filhos meus. Veja então essa pessoalidade. Você diz que o marido é seu, que o filho é seu, que a esposa é sua, e é porque vocês desfrutam de um relacionamento, de uma amizade. Da mesma forma, quando chamamos Deus de nosso Pai, nós também podemos desfrutar desse relacionamento paterno. Isso é amor, meus irmãos, porque um bom pai cuida dos seus filhos. Um bom pai é presente e jamais abandona, embora alguns pais terrenos, de fato, abandonam as suas responsabilidades, como diz a piada da internet, saíram para comprar cigarro e nunca mais voltaram. Deus não faz isso jamais. Deus jamais abandona o seu povo. Ele nos adotou por meio do sacrifício de Cristo. Dessa forma, meus irmãos, podemos encontrar descanso na presença de Deus. Ele nos ama. Ele é o nosso Pai. Essa intimidade não significa dizer que perderemos a reverência ou trataremos Deus de qualquer maneira. Não. Se o mandamento nos ordena a honrar o nosso pai e a nossa mãe, que são terrenos, o que dirá da honra que devemos prestar ao nosso Pai celestial? É isso que Jesus ensina. Ele é o nosso Pai, mas Ele ainda continua sendo o Deus Altíssimo, transcendente, majestoso, infinitamente acima de nós. E é por isso que Ele continua ensinando a orar. No verso de número 9, olhe para o texto. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Sim, Ele é o nosso Pai, mas Ele está nos céus, enquanto nós estamos na terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós somos frágeis criaturas. Ele é o soberano de toda a terra e nós dependemos dele até mesmo para respirar. Assim, então, a distância infinita entre a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Seu nome é santificado. Isso revela o quão puro, o quão glorioso, o quão infinitamente santo Ele é. E quando oramos, declarando a santidade do Senhor, somos imediatamente relembrados de sua graça poderosa, de onde Ele nos tirou e no que Ele tem nos transformado por causa de Cristo. Veja, por causa de Jesus, o Senhor tem nos transformado, tem nos despido do velho homem, por causa dos nossos méritos, irmãos? Não, por causa dos méritos de Cristo, por pura graça e misericórdia. Nós somos pecadores, Ele, contudo, é santo, completamente santo. E então podemos nos perguntar: como pode o Deus Santo se relacionar com pecadores como nós? Meus irmãos, só há uma resposta. Como eu já disse, Jesus. E como Jesus nos tornou aceitos diante de Deus? Quando Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, quando Ele entregou-se por nós, quando Ele pagou definitivamente o preço por cada um dos nossos pecados. Foi ali, justamente ali, que fomos acolhidos na presença de Deus, e o próprio Deus nos adotou como os seus filhos amados. Que amor incomparável, irmãos! Não somos apenas mais meras criaturas. Agora nós somos chamados de filhos, acolhidos pelo Pai que está nos céus, mas que em Cristo, por meio do Espírito Santo, também decidiu habitar nos nossos corações. Nessa oração modelo, Jesus nos ensina, antes de tudo, a adorar o Pai. É assim que devemos começar toda a nossa oração, declarando o quão santo Ele é, o quão majestoso Ele é. Mas perceba algo aqui, meus irmãos, muito importante. Além da intimidade e da adoração, Jesus aqui nos comunica também a comunhão entre o povo de Deus. Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso. Veja, está no plural. Deus é o nosso Pai, o nosso Pai, o Pai da igreja, o Pai do seu povo. Nossa intimidade com Deus no secreto jamais deve levar a gente a ignorar os nossos irmãos, com quem congregamos, com quem caminhamos. Muitos dizem hoje que não precisam da igreja, que somente devem viver a espiritualidade deles sozinhos, porque dizem: Deus é o meu Pai. Mas esse não é o pensamento cristão. Não se pode viver cristianismo sozinho. Não se pode ser um cristão desigrejado. A vida cristã é necessariamente comunitária, porque o Deus não é simplesmente o meu Pai individual, Ele é o nosso Pai, Ele é o Pai do seu povo. Por isso, viva assim a sua intimidade no secreto, chamando-o de Pai,
com profundidade e devoção, mas jamais negligencie a vida comunitária. Caminhe em harmonia com seus irmãos, cultive comunhão, ama e sirva. Ame e sirva. Porque, meus irmãos, a comunhão cristã vai além do culto público, vai além das nossas reuniões formais, como a reunião de oração, como a escola bíblica. A comunhão com o povo de Deus deve ser identificada de fato pelo relacionamento. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos caminhar uns com os outros, nós precisamos abrir a porta das nossas casas para receber os nossos irmãos. Nós precisamos desfrutar dessa comunhão. Você pode marcar um encontro durante a semana com o seu irmão, oferecer um café, comer um bolo junto, e naquele momento orar, contar as suas dificuldades, contar o que você está passando, pedir aconselhamento, ler a Bíblia junto. Irmãos, isso é comunhão. Clamar juntos ao nosso Pai, o Pai que está nos céus. Nós somos família, nós somos irmãos. Como ainda devemos orar? Jesus prossegue no verso 10, dizendo o seguinte: venha o teu reino. O cristão é alguém que deseja ardentemente ver e participar do avanço do reino de Deus no mundo. E como é que o reino de Deus avança, irmãos? À medida que Cristo vai sendo mais e mais conhecido, à medida que pregamos o Evangelho e os ouvintes se arrependem dos seus pecados e se convertem de verdade. Alguém já disse com muita sabedoria que orar pela vinda do reino e se acovardar no testemunho é uma contradição. Nós oramos, mas também pregamos. Oramos, venha o teu reino, mas também nos colocamos à disposição para sermos usados no avanço desse reino. Então pregue o Evangelho na sua casa, meu irmão. Pregue o Evangelho no seu trabalho, meu irmão. Fale de Cristo Jesus à sua família. Pregue à sua vizinhança. Pregue aonde você estiver. Testemunhe com sua vida Cristo Jesus, para que as pessoas à sua volta vejam que de fato vocês se parecem com Cristo. Afinal, nós somos cristãos, que significa imitadores de Cristo, ou pequenos cristos. É assim que devemos viver. Venha ao teu reino, Senhor, mas me usa, eis-me aqui, como disse o profeta Isaías. E como também disse o reformador João Calvino, é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino que é invisível. Nós oramos, mas também pregamos. O reino de Deus diz respeito ao governo soberano de Deus no mundo, inclusive nos corações humanos. Por isso, ao orarmos, venha o teu reino, estamos suplicando que Deus reine em nossas casas, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja e até aos confins da terra. Certamente, essa é a vontade de Deus. Falando sobre a vontade de Deus, Jesus ensina que devemos buscá-la. Olhe para o texto. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa oração não deve ser feita simplesmente para que os nossos caprichos ou os nossos desejos sejam saciados. Deus não é uma espécie de gênio da lâmpada
onde nós alisamos aquela lâmpada e ele aparece para nós dizendo: você tem 3 desejos. Não, Deus é o Rei soberano. A nossa vontade deve ser que a vontade de Deus seja estabelecida. E geralmente em nossas orações nós fazemos pedidos e mais pedidos, e quase nunca clamamos de verdade pela vontade do Senhor, independentemente da nossa. E se a vontade de Deus for contrária à minha? Ele é mais sábio do que eu. Por isso, diante das situações difíceis da vida, jamais temos o direito de olhar para Deus e dizer assim: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. E se for justamente isso, a vontade dele para você naquele momento. O cristão anseia pela vontade de Deus, porque sabe que ela é boa, perfeita e agradável. Ele reconhece que o Senhor é infinitamente mais sábio do que ele, e os caminhos do Senhor são bem maiores do que o dele. Sendo assim, esse cristão se submete à vontade de Deus, mesmo que seja muito difícil, com o coração cheio de reverência, dizendo assim: louvado seja o Senhor pela sua vontade. Olhe para Jesus ali no Getsemane, quando ele suou gotas como de sangue. Ali Jesus orou, dizendo assim: faça-se a tua vontade. E qual era a vontade de Deus naquele exato momento, irmãos? Era a cruz, era o flagelo, era a coroa de espinhos, eram os pregos, eram os insultos. Essa era a vontade de Deus naquele momento. Jesus iria sofrer a ira de Deus por nossos pecados, e assim nos salvar de uma vez por todas. Veja então, que o sofrimento de Cristo respingou, ou melhor, promoveu a nossa salvação. Percebe como às vezes Deus nos leva a caminhos difíceis, porque essa é sua vontade, para que ali um bem maior seja estabelecido? No caso de Cristo, a nossa salvação. Então dizemos: glória a Deus por sua soberana vontade, que revelou a nós a maior de todas as graças, a nossa salvação. Orar pela vontade de Deus também significa que devemos viver em obediência. É claro, a vontade de Deus para o seu povo é que esse povo viva em submissão, em obediência a Deus. Qual é a vontade geral de Deus para mim? A Bíblia responde: a gente vai lutar contra o pecado, a gente vai buscar mais e mais uma vida de santidade, a gente vai, irmãos, deixar o pecado de lado à medida que vamos caminhando com Cristo Jesus e nos tornando mais parecidos com Ele. E somente alguém que de fato passou por essa transformação é capaz de orar com sinceridade: venha o teu reino. Pois além de desejar ver o reino de Deus avançando no mundo, aquele que passou pela verdadeira transformação, aquele que de fato se tornou cristão, anseia com grande expectativa o retorno do Rei, a volta gloriosa de Jesus. Então, junto com venha o teu reino, nós oramos também dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo mais profundo. Percebe? Jesus nos ensinou em primeiro lugar a adorar,
por meio da nossa oração. Em segundo lugar, ele vai nos ensinar agora a pedir. Nessa oração, vemos então essa ordem muito bem clara. Primeiro, antes de qualquer coisa, Deus ensina que devemos buscar a glória do Senhor, para só depois se atentar para as necessidades humanas. Pois a glória de Deus, como vamos ver no capítulo 6 ainda mais para frente, deve ser buscada antes de qualquer coisa. Agora, se concentrando nas necessidades humanas, Jesus continua nos ensinando a orar no verso número 11. Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando oramos ao Senhor, pedindo pelo pão nosso, estamos, na verdade, lembrando a nós mesmos, que Ele não está alheio às nossas necessidades. E dessa forma, nós confessamos total dependência de Deus. Em última análise, o pão que está sobre a sua mesa não é simplesmente por causa do seu trabalho, não é simplesmente por causa do seu esforço. O pão que você tem sobre a sua mesa é uma dádiva, um presente de Deus que Ele concede a você por meio do seu trabalho. Logo, quando oramos assim, demonstramos que confiamos em Deus no ordinário da vida. Deus está atento às necessidades do seu povo. E Ele está sempre disposto a sustentar esse povo. O seu Deus, meu querido irmão, não está distante de você. Ele se importa de fato com o seu pão de cada dia. Peça, clame e trabalhe por esse pão, sabendo que tudo é dádiva presente do Senhor. Quando oramos assim também, nós estamos pedindo que o Senhor supra todas as nossas necessidades. É óbvio que não é um pedido por luxo, por riquezas, mas por aquilo que é essencial para vivermos para a glória dele. Reconhecendo, pois, a sua total dependência do Senhor por meio da oração, Jesus agora também vai nos ensinar que devemos clamar pela graça de Deus. Olhe para o verso 12. O Senhor disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Obviamente, Jesus não está pedindo perdão por algum pecado que porventura ele venha ter cometido, não. A gente sabe que Jesus jamais pecou. É o que diz, por exemplo, o autor aos Hebreus. Mas lembre-se sempre que aqui trata-se de um modelo de oração. Jesus está nos ensinando como devemos orar. Dito isso, também vale a pena dizer que não é necessário ficarmos sempre orando a oração do Pai Nosso em nossos momentos devocionais, como se fosse uma fórmula para a oração. Se só oramos o Pai Nosso, acabaríamos, penso eu, sendo repreendidos pelo próprio Jesus, porque se configuraria, como vimos na última semana, como vãs repetições. Aqui é um modelo de oração, um caminho que devemos ter ao orar, passando por todas essas características que Jesus tem nos ensinado, como vimos até agora: adoração, desejo pelo reino, vontade do Pai, confiança no Deus que nos sustenta e agora clamando pelo perdão dos pecados. E é claro, meus irmãos, devemos reconhecer que somos pecadores, pois é justamente quando reconhecemos que somos pecadores que podemos desfrutar da graça de Deus mais e mais. Não seria para menos. Nós não merecemos o perdão divino.
Não merecemos estar em sua presença. Esse senso de indignidade faz com que a gente se maravilhe com a graça do Senhor. E faz com que a gente se pergunte: como é que pode eu, um pecador, ser aceito por Deus? Como pode eu, um rebelde, aquele que cometeu todos os pecados possíveis, porque quebramos todos os mandamentos, como é que pode logo eu ser perdoado por esse Deus Santíssimo? E aí você se maravilha com a graça. Deus nos concede esse presente que é o perdão, por meio de Jesus. Ele nos tornou aceitos por causa do sacrifício de Cristo. Não foram os nossos méritos pessoais, não foi a força do nosso braço, não foram as nossas obras, foram as obras de Jesus, os méritos de Cristo Jesus. E então, oramos com sinceridade, pedindo perdão a Deus, nos apropriando da obra de Jesus, e dessa forma, certamente Deus terá o prazer de dizer: está perdoado. Você está perdoado, meu filho, porque o meu filho primogênito pagou o preço no seu lugar. Percebam algo também importante. Jesus nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados, logo após pedirmos que Ele nos sustentasse, dando-nos o pão de cada dia. Isso porque não adianta nada desfrutarmos do pão de cada dia se não desfrutamos verdadeiramente do pão vivo que desceu do céu. Não adianta de forma alguma desfrutarmos do pão de cada dia se não desfrutamos de paz com Deus. Precisamos ter as nossas necessidades supridas, é verdade, mas principalmente precisamos do perdão de Deus. Dito isso, você que ainda não desfrutou do perdão de Deus, você que ainda não se tornou de fato um cristão, já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o que vale mais é a paz com Deus? Você já parou para pensar que sem Cristo pesa sobre a sua cabeça a ira de Deus e que você está à beira da condenação? Por isso, arrependa-se dos seus pecados, porque você tem um Salvador disposto a te perdoar. Precisamos notar uma outra questão que Jesus nos ensina aqui. Como é que nós podemos pedir perdão a Deus se o nosso coração não perdoou o próximo? Perceberam isso? Somos os mais carentes do perdão divino. E Ele nos concedeu por graça justamente esse perdão. Como então nós podemos negar o perdão ao nosso próximo? Perdoa os nossos pecados ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É como Jesus nos ensina a orar. Às vezes a gente trava nesse momento: Senhor, perdoe os meus pecados, mas assim como... E não dizemos, porque às vezes o nosso coração ainda está cheio de rancor contra o próximo. Mas à medida que pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, nós perdoamos também aqueles que nos ofenderam. Alguém já disse que o homem que profere as palavras perdoa-nos as nossas dívidas, mas não perdoa as dívidas do próximo, nem mesmo entendeu o peso do seu próprio pecado. Se houvesse entendido, à luz de ter os seus pecados perdoados, ele estaria próximo para perdoar o seu irmão 70 vezes 7 vezes. Então Jesus conclui o modelo de oração dizendo no verso 13, olha só: e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, disse Tiago em sua carta. É bem verdade que o diabo também é o tentador. Ele mesmo tentou Jesus Cristo no deserto. O Senhor então está nos ensinando a pedir que Deus nos livre da queda, do pecado, nos livre cair em tentação, à medida que Ele também nos livra do maligno. A tradução aí para mal pode ser também maligno. Deus, livra-me de cair nas tentações dos meus próprios maus desejos e livra-me de cair das tentações promovidas pelo maligno. Nós vamos orar sim, irmãos, porque o cristão é alguém que busca por santidade, é alguém que busca se parecer com Jesus. Ele vai lutar, ele vai rejeitar o pecado, ele vai sentir nojo do pecado, porque agora o cristão não mais compactua com os prazeres pecaminosos. Por isso é que nós oramos dizendo: Senhor, nos ajude. Alguém que se diz cristão, mas não luta por uma vida de santidade, ele não é cristão coisa alguma. Se você se diz cristão e vive de acordo com os seus próprios prazeres, se você se diz cristão e vive sem considerar a santidade, sem considerar se parecer mais com Cristo, você está enganando a si mesmo. Você não é cristão não. Porque uma das características do cristão é a busca pela santidade. É guerrear contra o eu, dia após dia, e buscar fazer a vontade de Deus, tudo para a glória de Deus. É assim que vive o cristão. Isso não é um peso, isso não vai ser algo ruim, vai ser difícil, óbvio, porque ainda vamos cair, ainda vamos pecar, mas é uma alegria impressionante, porque sabemos de onde o Senhor nos tirou. Nós sabemos que estávamos condenados quando Ele nos resgatou, e que essa condenação se deu justamente por causa desses pecados que muitas vezes nós andamos cometendo. Então vai ser um prazer, porque recebemos amor do Senhor e o nosso desejo é amá-lo de volta. Tudo para a glória de Deus. Não é à toa que há um acréscimo no verso 13, dizendo assim, olhe de novo para o texto: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É bem possível que a sua tradução, assim como a minha, esteja entre colchetes. Tem alguém aqui que está com a tradução assim? Eliette, Cleó? Isso quer dizer que provavelmente isso é um acréscimo ao texto bíblico, que foi acrescentado pela igreja posteriormente, mas que pela graça de Deus foi preservado como escritura inspirada. E aqui nós vemos o fim principal de toda a oração. Então não anula em nada o texto bíblico. Pelo contrário, nos mostra que toda a oração deve ser feita para a glória de Deus. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, o resultado de todas as coisas sempre será a glória do Senhor, porque nós oramos para a glória dele. Eu concordo com um teólogo quando ele disse: a frase "porque teu é o reino" pode ser considerada como pertencente a cada uma das petições. Por exemplo, porque teu é o reino, ou venha o teu reino, porque teu é o reino. Seja feita a tua vontade, porque teu é o reino. E assim por diante em toda a oração. O reino é dele. O poder, como vimos, também. Nós oramos aquele que é todo-poderoso, que é onipotente, que detém todo o poder em suas mãos. Nós não oramos a alguém que não pode fazer as coisas.
nós oramos àquele que pode, e é por isso também que oramos. Ele tem o poder. A glória também é dele, pois ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E então, concluímos a oração, como num coro, dizendo também, amém. Atestando assim a sinceridade das nossas palavras, crendo que o Pai ouvirá aquilo que estamos pedindo. Meus irmãos, a oração do Pai Nosso traz muitas aplicações. E à medida que eu fui expondo o texto, eu já fui aplicando algumas coisas à nossa vida prática. Mas eu quero destacar ao menos 3 aplicações aqui e retorná-la nesse momento, para que fique bem fixado na nossa mente. A primeira delas diz respeito à vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar buscando por essa vontade, não foi? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Contudo, mesmo que frequentemente talvez nós oremos pedindo pela vontade do Senhor, nem sempre estamos dispostos a aceitar essa vontade quando essa vontade é contrária à nossa. No fundo, nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Por exemplo, quando algo indesejado acontece em nossas vidas, rapidamente questionamos a Deus. Se o desemprego bate na porta, queremos entender por que foi que aquilo aconteceu. Se recebemos um diagnóstico que não gostamos, olhamos para o Senhor, para os céus, e dizemos de forma presunçosa: Senhor, eu não aceito que isso esteja acontecendo na minha vida. E se fosse possível, até mesmo tentamos negociar com Deus, dizendo assim: Senhor, mas eu te sirvo, eu estou na igreja, eu faço isso e aquilo pelo Senhor e vou passar por essas questões. Mas no lugar disso, poderíamos orar assim, dizendo: Pai, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O que é que o Senhor quer me ensinar no meio dessa dificuldade? Ou ainda: Senhor, ajuda-me a permanecer fiel a ti em meio às aflições que estou passando. É assim que o cristão deve orar. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, irmãos, é que passemos por momentos difíceis. Para quê? Porque Ele nos odeia? Claro que não. Pelo contrário, porque Ele nos ama. E ali Ele nos transforma em meio à dor. Muitas vezes, os dias de sofrimento são excelentes oportunidades para que testemunhamos de Cristo aqueles que estão à nossa volta. Ao verem a nossa fé em meio às nossas lutas, as pessoas podem se perguntar: como essa pessoa atravessa isso com tanta firmeza? Como é que ela continua amando a Deus, mesmo diante de tanta dor? E por meio do nosso testemunho, as pessoas vão ver Cristo em nós. Porque quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nós vamos mostrar que Jesus é melhor do que a própria vida. À medida que sofremos, Deus está trabalhando no nosso coração. Ele fortalece a nossa paciência. Ele aprofunda a nossa submissão. Ele aumenta a nossa confiança. E mostra que devemos depender sempre dEle. Ele vai nos despindo, pouco a pouco, do velho homem e vai nos moldando, dia após dia, para que a gente se torne mais parecido com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, meu amado irmão, minha querida irmã,
Você está passando por tempos difíceis? Olhe para o Senhor e clame pelo seu auxílio. Peça que Ele te ensine a viver tudo isso com fidelidade e dá bom testemunho em meio às aflições. Aceite a vontade de Deus, mesmo que essa vontade talvez leve a gente a caminhos tortuosos. Lembre-se sempre disso. O mesmo Deus que nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, do Salmo 23, lembram? Também está conosco quando atravessamos o vale da sombra da morte. Ele não nos abandona. Ele caminha ao nosso lado nos momentos de tribulação. Como alguém certa vez disse, às vezes, dias difíceis podem ser bênçãos disfarçadas de tribulação. E a vontade do Senhor, portanto, é soberana e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja Deus por sua vontade. Eu não sei o que você pode estar passando, eu não sei o que eu vou passar, mas nós devemos ter sempre essa certeza: Deus cuida do seu povo. Além disso, ao orarmos pela vontade de Deus, estamos afirmando que desejamos viver de acordo com essa vontade. E como eu disse anteriormente, isso implica em obediência. Dizemos que sua vontade seja feita, mas vivemos como se a nossa vontade deveria ser feita, mergulhados em nossos próprios pecados e rebeldia contra Deus. Veja só, muitos cristãos quase nunca abrem a Bíblia durante a semana. Quase nunca oram no secreto. Não buscam se parecer com Jesus. E afinal, como poderiam buscar se parecer com Jesus se não ler as Escrituras? Como vamos conhecer a vontade de Deus se não abrimos a sua palavra? A Bíblia não foi feita para ser apenas um objeto decorativo na sua sala de estar, que fica aberta ali no Salmo 91. Não. A Bíblia não foi feita para ser fechada e deixada lá fechada no seu escritório ou na sua biblioteca. Não. A Bíblia foi feita para ser devorada. A Bíblia foi feita para ser lida. Não somente no domingo, mas todos os dias. E ali nós ouvimos a voz de Deus. Precisamos ter nossas vidas transformadas. Devemos ser diferentes daqueles que estão no mundo. E quando eu digo estão no mundo, daqueles que ainda não se converteram. Se a nossa vida é igual à vida daquele que ainda não creu e se entregou a Cristo Jesus, a gente deve fazer as seguintes perguntas: será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu nasci de novo? Será que realmente eu me converti? Precisamos buscar uma vida de obediência, porque essa é a vontade do Pai. E novamente eu quero me dirigir àqueles que talvez ainda não se entregaram a Jesus. Você já viu ou percebeu a gravidade que é não se converter? Você já pensou no destino eterno de quem não se rende de verdade a Cristo? Se você vive centrado em seu próprio pecado, e eu digo isso com muito pesar, o seu destino final será a condenação. O seu destino final é o inferno, porque esse é o fim inevitável para todos aqueles que rejeitam
Cristo. Não há escapatória fora dele. Você então precisa se apegar a Jesus, confiar nele, crendo que a obra dele foi suficiente para te salvar. Por isso, antes que seja tarde demais, se arrependa dos seus pecados. Se entregue a Cristo Jesus. Não deixe para depois. Deixa eu primeiro realizar os meus sonhos. Deixa eu primeiro fazer isso ou aquilo, porque o depois talvez não chegue, não exista. Submeta-se a Cristo, hoje mesmo. Você tem um Salvador amoroso. Você tem um Salvador gracioso, que está pronto para te receber em seus braços. E como lemos antes da oração de confissão, jogar os teus pecados no fundo do mar e decidir jamais se lembrar deles. Venha a Cristo e se una à sua família de fé. Essa família formada por pessoas de todas as partes do mundo. Não é uma família perfeita, tá? Porque ainda vamos pecar. Nós corremos sérios riscos de nos decepcionarmos uns com os outros. Mas nós permanecemos firmes, porque nós estamos unidos a alguém superior, ao cabeça. Jesus. Essa família aguarda com grande expectativa o retorno glorioso do Senhor. Jesus prometeu que voltaria e nos levaria para as moradas que Ele mesmo foi preparar. É por isso que desejamos também, quando oramos, venha o teu reino, desejamos a volta dele. É um clamor ardente para que o reino de Cristo se manifeste em sua totalidade com a volta iminente dele. Então dizemos novamente com o coração cheio de esperança: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você deseja de fato a volta de Jesus? Muitos dizem de forma incrédula: Senhor Jesus não precisa voltar agora, eu estou vivendo a melhor época da minha vida. Outros ainda apegados a este mundo dizem assim: Senhor, não volte, eu ainda não casei, eu ainda não realizei os meus sonhos. Ah, meus irmãos, que tamanha tolice! A volta de Jesus será infinitamente melhor do que todas as coisas que esse mundo, essa vida, pode nos oferecer. Estaremos face a face com o Senhor, celebrando finalmente as bodas do Cordeiro, sendo Ele o noivo e nós, a igreja, sua noiva. Ali na presença dEle, todo sofrimento será extinto, como está escrito em Apocalipse 21. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sendo assim, clamemos: vem, Senhor Jesus. E com toda sinceridade, quem dera fosse agora. Quem dera pudéssemos contemplar nesse exato momento os céus se rasgando, o som do encontro triunfal, o clarão resplandecente, e nós subindo aos ares, para o encontro com o Senhor nos ares, sendo nós revestidos agora da incorruptibilidade. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Vem, Jesus. Se você está em Cristo,
deseje por esse dia. Ore com fé e esperança. Venha o teu reino. E como podemos ter certeza de que somos salvos? Nossa certeza não está em nós mesmos. Ela não se baseia em nossas obras. Ela não vem do fato de, porventura, termos sido bonzinhos nesta vida. A nossa certeza está somente em Cristo. Porque foi Ele quem conquistou a nossa salvação. Sendo nós maus, inimigos de Deus, rebeldes e condenados, Deus, em sua graça, decidiu nos amar. Ele poderia ter nos fulminado e encerrado toda a história, nos deixando entregues aos nossos próprios pecados, condenados à eternidade no caos do inferno. Mas não, Ele escolheu amar os seus inimigos. Ele sabia que jamais conseguiríamos alcançar o padrão exigido para a salvação, porque nós somos pecadores. Então, em um plano redentor, traçado desde a eternidade, Deus enviou Jesus. Jesus, de forma voluntária, veio, viveu a vida que jamais conseguiríamos viver, obedeceu plenamente, perfeitamente ao Pai, cumpriu todos os mandamentos, nunca pecou, e ainda assim Ele decidiu morrer como se Ele fosse um pecador, para que os verdadeiros pecadores agora tivessem vida eterna, vida em abundância. É isso que significa dizer que Jesus tomou o nosso lugar. É isso que quer dizer que o sacrifício de Cristo foi vicário, que o sacrifício de Cristo foi substitutivo. Ele, sendo justo, morreu no lugar dos injustos, e agora esses injustos foram justificados por meio da obra do Senhor. E sabe todo o mérito da obediência dele? Ele creditou a nós. Ele imputou a nós. Assim, por causa dele, quando Deus agora olha para o seu povo, ele nos vê, ele vê esse povo revestido dos méritos de Jesus. Ele não mais nos vê coberto pelos nossos próprios pecados, pois Cristo já pagou de uma vez por todas por esses pecados. Você só pode ser salvo por isso, por Jesus. Então, se você ainda não se converteu, venha a Ele. A porta da salvação, estreita, é verdade, continua aberta. E você, querido irmão, que já entrou por essa porta estreita, clame ao Senhor para que Ele preserve você, persevere até o final e seja salvo. Abaixe sua cabeça e ore ao Senhor nesse momento, respondendo aquilo que você acabou de ouvir.